tudo bem com você? Eu gostaria de compartilhar com você nesse vídeo sobre as duas ressurreições. A Bíblia fala de duas ressurreições. E sobre o tema da ressurreição, a ressurreição dos mortos, esse é um tema, esse é um assunto que já vem sendo crido desde o tempo dos patriarcas. A gente vai encontrar isso em Gênesis 22, versículo 5, a respeito do sacrifício que Deus pediu para Abraão realizar, sacrificando o seu filho, seu único filho, a quem ele amava. E, na verdade, ele não sacrificou, não chegou a sacrificar, porque Deus não permitiu. E depois ele sacrificou um cordeiro, um carneiro, melhor dizendo, um carneiro. Está registrado isso também lá em Hebreus 11, verso 19, que assim Deus, figuradamente, ressuscitou o filho de Abraão. Nós vamos encontrar também esse tema da ressurreição nos profetas. Também era algo crido e muito bem compreendido no tempo dos profetas. Podemos citar Isaías 26, verso 19, Daniel 12, versículo 2. Deixa eu ver se eu tenho esse texto aqui aberto. Daniel 2, verso 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Está em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Então era também um tema crido no tempo dos profetas. E também Jesus confirmou essa questão da ressurreição. E ele falou dessas duas ressurreições. A gente pode perceber em João 5, capítulo 5 do Evangelho de João, verso 28. Jesus diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, ou para a ressurreição da condenação. Então a Bíblia fala sobre essas duas ressurreições. Isso é um tema bem definido, repetido em vários textos, desde Gênesis até o livro de Apocalipse, no capítulo 20. Então Jesus Cristo, ele mesmo ressuscitou algumas pessoas dos mortos. Então, essa questão da ressurreição, ela ficou muito patente no tempo de Cristo, quando ele ressuscitou a Lázaro, depois de 4 dias de sepultado. Foi algo muito abalador para os judeus, para os religiosos daquela época. E Jesus chegou a declarar, a afirmar no Evangelho de João, capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, essa questão das duas ressurreições aparecem muito bem delineadas nas Escrituras. Há pessoas que não acreditam na ressurreição dos mortos, não acreditam em anjos, não acreditam na vida depois da morte. Mas a palavra de Deus nos ensina, nos mostra de muitas formas, de muitas maneiras e em várias passagens, que realmente existe uma vida depois da morte. Agora, essa vida pode ser com Deus ou ela pode ser sem Deus. E todos hão de ressuscitar, de ressurgir, disse Jesus. Todos os que estão nos túmulos, é uma expressão que significa todos. Alguns irão para a vida, é a ressurreição para a vida, e outros irão para a ressurreição da condenação. E a primeira ressurreição é a ressurreição para a vida. Jesus fala sobre isso nesse texto que nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 5, 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem praticado o bem, para a ressurreição da vida. Esta é a primeira ressurreição. É a ressurreição para a vida. E ela acontecerá quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Ele voltará primeiramente como noivo, primeiramente para buscar a sua noiva, a sua igreja. E ele não será visto pelos homens, porque ele ficará nos ares, em algum lugar, nos ares, e de lá ele vai arrebatar o seu povo. Ele vai arrebatar, num abrir e piscar de olhos, a sua igreja, a sua noiva. Mas também é interessante, porque isso é um mistério, diz a Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 15, que antes do arrebatamento, instantes antes do arrebatamento,
acontecerá a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida, a ressurreição daqueles que dormem no Senhor, daqueles que fecharam seus olhos nesta vida com Deus, com Cristo em suas vidas, crendo na ressurreição dos mortos e crendo em Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, como aquele que perdoa os nossos pecados, que resolve o nosso problema com Deus. Que o problema dos homens com Deus é o problema do pecado. Só Jesus resolve o problema dos homens com Deus, que é o problema do pecado. Não tem como esse pecado ser expiado. Não tem como esse pecado ser julgado por Deus e ser perdoado se não fosse o sacrifício substitutivo de Jesus. Porque é interessante a gente pensar a respeito do juízo de Deus. Eu quero ainda gravar um vídeo sobre isso. No juízo dos homens, no julgamento dos homens, quando há o perdão ou a remissão da pena, ninguém vai pagar. A pessoa fica livre e ninguém paga por ela. Mas com Deus não existe isso. Com Deus alguém vai pagar. Não tem como não sofrer aquela pena. Alguém vai sofrer. E no caso, Jesus veio para morrer em nosso lugar. Foi um sacrifício substitutivo. Se ele não viesse e se ele não tivesse dado a sua própria vida em nosso lugar, jamais teríamos o perdão dos nossos pecados. Então Jesus veio, diz a Bíblia que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Nós temos certeza de que os nossos pecados foram cancelados, porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele estaria lá na condenação eterna, porque ele experimentou aquele lugar de condenação eterna por nós, ele foi ao inferno em nosso lugar, mas ele não ficou lá. O Pai o ressuscitou dos mortos. Por quê? Porque ele morreu por nós, não por causa dos seus próprios pecados. Ele morreu por causa dos meus pecados, dos seus pecados, dos nossos pecados. E então o Pai aceitou o sacrifício de Jesus, substitutivo, declarou que, e fez a justificação de todos aqueles que creem em Jesus, que creem no seu sacrifício, que creem na sua morte. Ele ressuscitou, ele morreu para nos perdoar os pecados e ressuscitou para nos justificar diante de Deus. Então hoje eu sei, e nós sabemos, todos que creem em Jesus, que os nossos pecados foram cancelados, foram realmente perdoados por Deus, porque aquele que morreu em nosso lugar ressuscitou. Ele ressuscitou dos mortos. E ele é chamado de primícia da ressurreição da vida. Ele é o primeiro da ressurreição da vida. Depois, aqueles que creem em Cristo e que dormiram nesta fé, desde a antiga aliança, desde os tempos mais antigos do Gênesis, aqueles que morreram confiando na fé na vinda deste Salvador, ou nós que nascemos depois deste sacrifício, que cremos neste sacrifício de Jesus, então nós vamos ser arrebatados, se estivermos vivos, quando Jesus vier para buscar sua noiva, ou seremos transformados, ou seremos ressuscitados quando ele voltar, antes do arrebatamento dos vivos. Então esta é a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida, isto é, a ressurreição para vivermos com Cristo eternamente, com um corpo glorioso, com um corpo perfeito. Se alguém dormiu com Jesus, na fé em Jesus, tendo um corpo defeituoso, tendo algum tipo de deficiência física, ele vai receber um corpo perfeito, um corpo jovem e eterno, para servir a Deus eternamente na sua presença, na sua glória, na sua cidade, na sua mansão, na sua casa, na casa celestial de Deus. Então a primeira ressurreição é a ressurreição para a vida, e vai acontecer no momento do arrebatamento, instantes antes do arrebatamento, e em seguida acontecerá o arrebatamento da Igreja de Cristo. Jesus estará nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. E é para este grande acontecimento que nós devemos estar preparados. Preparemo-nos para estarmos prontos para o momento que o Senhor nos chamar, porque um dia nós vamos estar na sua presença e vamos estar diante do Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Juiz de todas as gerações, que é o Senhor Jesus Cristo. Então esta é a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida. Por isso que nós sempre dizemos nesses vídeos, né? O Rei está voltando. Está tudo preparado para a volta do Senhor Jesus. Em algum momento, no nosso futuro, que pode acontecer a qualquer momento,
Ele vai estar vindo para buscar a sua igreja. Então é tempo de estarmos preparados. É tempo de preparação.